E aí, galerinha do Axé, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Vamos começar mais um episódio do Alma de Poeta? Eu não sei quanto a vocês, mas eu tava com uma saudade de gravar as poesias do Pai Antônio. Vocês não têm ideia de como eu me sinto nas nuvens quando eu recebo as poesias do lado de lá. E hoje eu me programei para compartilhar mais 2 poesias com vocês. Bom, tem gente que chama de poesias, tem gente que chama de mensagens. Às vezes eu considero verdadeiras preces. Seja qual for o nome que vocês queiram dar a elas, o fato é que esses versos vêm sempre recheados de muita sabedoria, de muitos ensinamentos. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista, e nesse podcast a gente fala sobre Umbanda, espiritualidade, mediunidade e também sobre as poesias de um preto velho. Bom, gente, a primeira poesia que eu vou passar para vocês é uma das poucas poesias que quase não teve a participação do Pai Antônio. Ou se teve a participação dele, foi uma presença muito sutil. Eu não lembro de ter sentido a presença dele quando eu estava recebendo essa poesia, porque essa mensagem foi passada por um marinheiro. O nome desse marinheiro é João. E um dia eu perguntei para o marinheiro assim, o seu nome é João, né? João de quê? E ele me respondeu, eu sou só João, João do mar, João remador. Aquele que, quando em vida, passou a maior parte do tempo no colo da mamãe Iemanjá. Daí ele continuou falando, eu tive esse privilégio de me banhar todos os dias nas águas sagradas, nas águas salgadas, para me fortalecer como espírito e lutar pelo meu sustento. Daí eu perguntei para o João assim, então você foi um pescador? E o João respondeu, não, eu fui um péssimo pescador, mas eu fui um bom soldado e um bom marinheiro. Eu sei acatar ordens como ninguém, da mesma maneira que eu obedecia cegamente às ordens dos meus superiores hierárquicos quando eu estava na marinha. Hoje eu obedeço às ordens dos espíritos de luz, porque nós prestamos contas ao nosso almirante maior, aquele que desceu na terra para ensinar as pessoas a velejar. O engraçado, gente, é que quando João do Mar conversa, toda a fala dele faz alguma menção às coisas do mar. Todo o ensinamento que ele transmite tem alguma analogia com a vida de marinheiro. E através dessas comparações simples que ele faz, ele vai passando a sua sabedoria, a sua filosofia, os seus ensinamentos. E essa poesia que eu vou recitar para vocês agora traz justamente essa comparação. A gente tem que ouvir e saber interpretar as palavras simbólicas que o marinheiro fala. Vamos ouvir a poesia? Quando a vida se tornar demasiadamente pesada e teus olhos afundarem no imenso mar de lágrimas, lembra-te que o peso da âncora é necessário para não deixar à deriva a embarcação. Quando os ventos fortes trouxerem a tempestade, recolhe a vela do mastro e enfrenta a adversidade. Mas saiba que a força dos ventos é importante para fazer conduzir mais rápido a embarcação. Quando o sol se deitar sereno no horizonte, trazendo a escuridão assustadora da noite, olha para as estrelas que te fazem companhia, como fiéis sentinelas servindo-te de guias. Eu trago a simplicidade de um marujo sem instrução. Não sei usar as palavras, só falo de embarcação. Do mundo não levei nada, apenas a longa jornada que me trouxe a reflexão. Sou um simples marinheiro que viveu no mundo profano. Da vida não conheço muito, mas entendo do ser humano. Já vivi tormentas no mundo, em erros e desenganos. Já naveguei pelo mar revolto e pelas águas do oceano. Não é linda essa mensagem que ele passou pra gente? Uma mensagem cheia de simbologias, cheia de verdades. Obrigado, João, por direcionar o leme do meu barco da maneira certa. Nessa poesia, o João fala do comportamento que nós devemos ter frente às dificuldades que nós enfrentamos na vida. Logo no começo da poesia, ele fala uma passagem muito bonita. Quando a vida se tornar demasiadamente pesada e os teus olhos afundarem no imenso mar de lágrimas,
Lembra-te que o peso da âncora é necessário para não deixar à deriva a embarcação. Não é lindo isso? Todos nós enfrentamos problemas na nossa vida, todos nós passamos por dificuldades, todos nós nos afogamos em mar de lágrimas de vez em quando. Porque isso faz parte do nosso crescimento interior. Mas o João fala que quando isso acontecer, a gente precisa jogar a âncora, a gente precisa se firmar, para não deixar a nossa vida seguir à deriva sem rumo certo. Porque é nos momentos difíceis que muitas pessoas acabam se perdendo, né? Que muitas pessoas acabam se desesperando. O João fala na poesia que nessas horas, quando a tempestade estiver caindo nas nossas vidas, a gente precisa jogar a âncora e recolher as velas da embarcação. Porque os marinheiros sabiam que as tempestades fortes acabavam rasgando as velas do navio, né? E depois, com as velas rasgadas, o barco não conseguia seguir para lugar nenhum, porque ele não podia mais aproveitar a força dos ventos. Por isso que o marinheiro falou na poesia que, em tempos de adversidade, a gente precisa recolher as velas da nossa vida e ficar quietinho, esperando a tempestade passar. Aí depois que terminar aquele momento difícil, daí sim você estende novamente aquela vela gigante que vai conduzir o seu barco até um porto seguro. Porque os marinheiros sabiam naquela época, quando ainda não existia motor, que a força dos ventos era importante para o barco se movimentar. Porque naquela época, antes da industrialização, o marinheiro só tinha duas alternativas, né? Ou usar a força dos ventos para o barco se movimentar sozinho, ou então remar. E é lógico que nas grandes navegações não dava para atravessar o oceano remando, né? Tem uma outra parte muito bonita da poesia que fala assim: quando o sol se deitar sereno no horizonte e vier a escuridão da noite, olha para as estrelas que te fazem companhia. Gente, se tem uma coisa que os marinheiros conhecem muito bem, é a solidão. Porque pensa só, não era brincadeira ficar meses e meses em cima de um navio em alto mar. Imagina quantas e quantas noites esses marinheiros não sofreram de saudade de casa, de saudade da família, dos amores. E se tem um sentimento em nós que os marinheiros entendem muito bem, é esse sentimento de solidão. Eles aprenderam a lidar muito bem com isso e eles são exímios conselheiros quando se trata de solidão. O João costuma dizer para mim assim: quando você estiver se sentindo sozinho, olha para o céu. Tem um universo inteiro te fazendo companhia. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A solidão só existe dentro da nossa mente. A solidão independe de fatores externos. Vocês já viram aqueles monges que ficam enclausurados nos mosteiros, na solidão de uma cela? Pergunta para eles se eles se sentem sozinhos. Eles vão dizer que não, porque eles sentem a completude do próprio ser. Eles já superaram essa limitação da nossa mente de sentir solidão. Por outro lado, vocês veem pessoas, muitas vezes rodeadas de uma multidão, e mesmo assim, elas se sentem só. Isso acontece muito em grandes centros urbanos, né? Como é o caso de São Paulo. Como é que você explica isso? O sujeito pode viver rodeado de pessoas e mesmo assim ele ainda sente solidão. Eu acho que a maior lição que o João Marinheiro trouxe para mim até hoje foi essa: a de me bastar no meu próprio ser, a de me realizar com a minha presença. Mas, gente, eu estou falando isso, mas não é para a gente se isolar do mundo também, né? Não é para a gente se isolar das pessoas. Ah, já que eu me basto em mim mesmo, eu não preciso de mais ninguém. Não é isso. O que eu quero dizer para vocês é que o fator externo serve apenas como um complemento daquilo que já existia dentro de você. Fala uma coisa para mim. Você se sente bem com você mesma? Você se sente feliz com a sua própria presença? Então, a presença de outra pessoa vai apenas ampliar ainda mais essa sua felicidade. Vocês percebem? É uma amplificação daquilo que já existe dentro de você. Nossa, me deu uma vontade agora de ouvir um ponto de marinheiro. Deixa eu procurar esse ponto que eu estou pensando aqui para tocar. Ei, marinheiro, dá licença de passar. Seu navio entrou no porto, ele grande alto mar. Ei, marinheiro, dá licença de passar. Seu navio entrou no porto, ele vem
a hora grande, uma revolta eu inventei. Vou chamar pela pesqueira para ver se ela vem. Quando eu pisar em terra, vou falar com minha velha. Meu navio foi no balanço é que ele vai. Meu navio foi no balanço é que ele vai. Vem, marinheiro, dá licença de passar. Seu navio entrou no porto, ele vem de alto mar. Vem, marinheiro, dá licença de passar. Seu navio entrou no porto, ele vem de alto mar. Já cruzei a hora grande, uma revolta eu enfrentei. Vou chamar pela pesqueira para ver se ela vem. Quando eu pisar em terra, vou falar com minha velha. Meu navio foi no balanço é que ele vai. Meu navio foi no balanço é que ele vai. É bonitinho esse ponto, né? Salve a linha dos marinheiros, salve a marujada. E como a gente está falando de marinheiro, de mar, eu vou aproveitar e recitar uma outra poesia que eu recebi do Pai Antônio. Essa poesia é uma verdadeira prece, uma demonstração de amor e de respeito pelo local sagrado dessa maravilhosa orixá. Eu lembro que, quando eu recebi essa poesia, o Pai Antônio disse assim para mim: filho, fecha os olhos que eu vou mostrar para você o que eu vi. Eu fechei os olhos e eu me vi transportado para uma praia deserta, de areias branquíssimas e com um mar esverdeado na minha frente. Eu não sei explicar para vocês direito o processo que aconteceu, mas eu estava olhando aquela paisagem com os olhos do Pai Antônio. É estranho, né? E eu percebi que ele estava ajoelhado na orla do mar, fazendo essa oração linda que eu vou compartilhar com vocês agora. Ó doce mãe que nos irradia, ondas suaves de poesia, permeadas de tanto amor. Meu coração cheio de alegria, por estar em tua companhia, agradece ao Pai Criador. Doce mãe de eterna bondade, na grandeza da tua humildade, eu me curvo com todo carinho. Em teu mar de serenidade, eu fortaleço a minha vontade para permanecer no caminho. Ó doce mãe, Senhora da vida, que cuida da minha alma sofrida e transforma a dor em aprendizado. Derrama tua água abençoada, lavando a minha longa jornada e purificando-me do pecado. Ó Mãe de infinitos encantos, dona de conhecimentos tantos, eu me entrego em teu mar de amor, nessas águas de puro esplendor. Nossa, eu estava lendo essa poesia agora e eu me emocionei novamente, lembrando das cenas que se passaram na minha cabeça. Que visão maravilhosa, ver um preto velho, vestido de branco, com seu corpo todo iluminado, parecendo um raio de sol, rezando para Deus, rezando para Mamãe Iemanjá. Naquele dia, o Pai Antônio me confidenciou uma coisa. Ele disse que, por 2 vezes apenas na vida dele, ele teve a oportunidade de ver o mar. Uma foi quando ele foi trazido, ainda criança, num navio negreiro, sofrendo, apanhando, passando fome. E depois, quando ele já era velho. O Pai Antônio conta que teve uma vez que a sinhazinha, de quem ele gostava muito como se fosse uma filha, adoeceu gravemente. E ela já estava nas últimas quando o pai dela, o senhor dos escravos, veio desesperado para o Pai Antônio, perguntando se ele podia fazer alguma coisa para salvar a filha dele, com as simpatias que o Pai Antônio fazia para tratar os outros escravos, porque os médicos da cidade não conseguiam descobrir o que a menina tinha. E o Pai Antônio conta que ele passou noites e noites rezando, velando, fazendo suas preces para os orixás, fazendo banho de ervas, pedindo ao nosso Pai Olorum que devolvesse a vida para aquela menina.
E aos poucos a menina foi melhorando, foi restabelecendo a saúde, até se curar totalmente daquela enfermidade. E o pai dela, com um profundo sentimento de gratidão pelo pai Antônio, disse que ele podia pedir o que ele quisesse. O senhor dos escravos falou assim: nego, fala para mim o que você quer que eu vou realizar. Pode pedir qualquer coisa. E o pai Antônio, acabrunhado, com aquele rompante de generosidade do senhor das terras, que não era nada normal, disse assim: senhor, se não for abusar muito da vossa mercê, nego pede a permissão de poder visitar o mar, que nego só viu uma vez na vida quando era pequeno e que nem se a lembra direito. E daí o senhor das terras ficou surpreso, porque pensava que o pai Antônio ia pedir a liberdade dele. Daí ele perguntou assim: você tem certeza, nego? Porque se você quiser ser livre, eu te dou a carta de alforria hoje. E o pai Antônio abaixou a cabeça e falou assim: nego não quer ser livre, não, senhor. Nego quer continuar cuidando da vossa família, até quando o nosso Senhor Jesus Cristo permitir. E foi assim que o pai Antônio recebeu a permissão de visitar o mar pela segunda vez, quando ele já era velho. E ele disse que se emocionou muito quando ele viu aquelas águas que, há tantas décadas atrás, tinha trazido ele para uma terra estranha, uma terra de tanto sofrimento. Esse é o pai Antônio. Esse é mais um pedacinho da história dele para vocês saberem. Saravá, meu pai, salve a sua força, salve a sua luz. Navio negreiro no fundo do mar, correntes pesadas da areia arrastar. A negra escrava se pôs a cantar, a negra escrava se pôs a cantar. Saravá, minha mãe Iemanjá. Saravá, minha mãe Iemanjá. Virou a caçamba de fundo pro mar, virou a caçamba de fundo pro mar. E quem nos salvou foi mãe Iemanjá, e quem nos salvou foi mãe Iemanjá. Saravá, minha mãe Iemanjá. Saravá, minha mãe Iemanjá. Navio negreiro no fundo do mar, correntes pesadas na areia arrastar. A negra escrava se pôs a cantar, a negra escrava se pôs a cantar. Saravá, minha mãe Iemanjá. Saravá, minha mãe Iemanjá. Virou a caçamba pro fundo do mar. Virou a caçamba de fundo pro mar. Quem salvou foi mãe Iemanjá. Quem nos salvou foi mãe Iemanjá. Saravá, minha mãe Iemanjá. Saravá, minha mãe Iemanjá. Rio negreiro no fundo do mar. Então é isso, gente. Esse episódio que eu gravei me trouxe muitas lembranças, recordações adormecidas. Eu espero que vocês tenham gostado e desculpe a minha emotividade. São por essas e outras que eu amo tanto a Umbanda, que eu amo tanto os orixás e essa espiritualidade maravilhosa que nos acompanha. Hoje eu não vou encerrar o episódio como eu faço sempre, não. Hoje eu vou encerrar o episódio apenas agradecendo a vocês por ouvirem essas histórias que eu compartilho, por dedicarem um pouquinho desse tempo escasso que vocês têm com essa vida corrida para ouvir o Alma de Poeta. Isso me deixa muito feliz. E por esse carinho todo, o meu muito obrigado.